Oi, pessoal. Olá! Eu e André voltamos para mais um bate-papo. Hoje sobre a história da joia. Nós vamos falar desde a pré-história Até os dias de e hoje. de uma forma bem sucinta. Na pré-história, a joia ela era feita de pedra, de ossos, de sementes, de dentes de animais. Que na verdade eram troféus, que significava que aquele determinada pessoa tinha status ou poder na tribo. Quanto mais difícil fosse conseguir o dente de determinado animal, maior o seu valor. Quanto mais rara fosse uma pedra ou uma semente, maior o seu valor. Então a joia, naquela época, ela é entendida pela dificuldade em conseguir, pela raridade em conseguir. E vamos agora entrar na época egípcia, né? 3.500 anos antes de Cristo. E aí as joias eram de forma... Carregadas já no misticismo, no simbolismo, grandes figuras figurativas, na verdade. Figurativa, era uma forma de expressão, né? Eles desenhavam muitas pessoas, e os príncipes, os reis. Surgia a figura do escaravelho, o olho do deus Horus. Aí os caravelhos, gente, é um besouro deste tamanho, que tem um chifre assim. É muito estranho. O olho do deus Horus, que na verdade hoje a gente tem influência do olho grego. Na época era para proteção contra os maus espíritos, contra serpentes e cobras. Hoje a gente a famosa inveja. A proteção contra a inveja, o mal olhado. Né? Utilizava-se muito nesse período a policromia, várias cores misturadas, ou através de pedras. Que eram o lápis-lazuli, né? A turquesa, E o o feldspato feldspato verde. E também o esmalte vitrificado. Que na verdade era pó de vidro. Na verdade, antigamente usavam o esmalte verdadeiro. Hoje em dia muitos usam laca no lugar, né? E nessa época eles usavam o verdadeiro, que hoje em dia não tem tanta, não passou de pai para filha essa técnica, então poucas pessoas fazem, mas na época era muito utilizado. Os gregos em 1100 a.C. Muita influência das formas geométricas. E da mitologia grega. Isso, através das influências de outros povos, eles fizeram muitas peças com influência na mitologia grega. Era a época dos gregos, né? Daqueles deuses gregos, e, enfim. Os celtas, num período próximo, e aí utilizavam filigrana, né? Utilizaram várias técnicas. Filigrana é muito legal. Nesse período eles usavam a filigrana. A filigrana são fios muito fininhos, de ouro, prata, de metal muito fininho, em que eles são entrelaçados e soldados juntos para conseguir resistência. É um trabalho muito delicado. Minucioso. E olha, desde 1100 a.C. E eles também usavam granulação, que era eles só pelo bolinhas que aqueciam, né, e se uniam. É como se você pegasse esferas ou granulados e você soldava esse metal numa outra superfície de metal. Pode ser do mesmo tipo de metal ou podem ser de metais diferentes. Essa é a técnica de granulação. E daqui a pouco já surgiu a fundição, a gravação, a esmaltação deu continuidade, né? O entalho, que é o entalho, ele entalhava no metal ou nas pedras para dar o resultado final, né? Como se fosse uma escultura. E a função, que é o mais comum hoje em dia, porque você consegue produzir em grande escala uma determinada peça. Você tem um modelo, que seria o modelo piloto, você tira uma borracha desse modelo, e depois você tira quantas ceras você quiser desse modelo. E aí você vai pegar essas ceras todas, colocar numa árvorezinha, vai fundir ela e vai fundir. Vai levar ao forno, vai colocar o metal e vai conseguir a tua produção toda pronta de peças idênticas, com grande produtividade. E aí vamos para a época romana, 200 anos antes de Cristo, mas só 27 anos antes de Cristo que começaram a usar o ouro nas joias. Os romanos utilizavam ouro apenas para financiar as guerras. Só em 27 a.C. que eles começaram a fazer joias com metal. E na Idade Média, que foi de 476 até 1953 depois de Cristo. A arte sofria muita influência religiosa. As joias eclesiásticas vinham com muita força. Escapulário, crucifixo, relicário. Relicário, para quem não lembra, são aquelas caixinhas presas num cordão que pode ter qualquer formato, mas elas abrem e aí dentro você pode guardar um retrato, uma figura religiosa. E até os dias de hoje estão se usando, né? Voltou à moda, uma coisa meio cíclica. A moda cíclica, voltou e voltou forte. E nessa época também que se criaram associações de ourives, né? Já começaram a defender a classe desde essa época. As corporações de ourives surgiram nesse período. E também, na verdade, nessa época não era só o simbolismo religioso, não. Vinha também o simbolismo de status, né, e divisão de classes. Usar a joia representava também divisão de classes e status. E a esmaltação também continuou nessa época com força, porque por muitos anos a esmaltação foi sendo usada, né? Além dos anéis eclesiásticos,
Usava-se muito pela burguesia anéis gravados com monogramas que serviam para autenticar documentos, cartas. E aí também a lapidação começou a surgir nessa época. Ainda muito a passos lentos, mas já começou... Muito embrionário, mas já estava iniciando a lapidação de gêmeos. Ainda na Idade Média, né, a joalheria bizantina, 500 depois de Cristo, né, começaram continuou também se usando o tema religioso. Que é o principal tema da joalheria bizantina. A esmaltação, né, a granulação, também a filigrana. Muitas gemas e a policromia permanecem assim. E as gemas era ainda uma lapidação bem primária. Eles apenas arredondavam as arestas e poliam as facetas das gemas. Era muito simples. E o estilo gótico, né, 1300 depois de Cristo, surgindo com aquelas formas angulares. Não sei se vocês, né, lembram aquelas igrejas fininhas do topo fino, muito elegante. Formas pontudas, angulares. Exatamente. A joalheria, a partir do século XIII, teve a presença da influência gótica. Embora o estilo gótico desde 1150 já vinha se formando, na joalheria ela só apareceu mesmo no século XIII. E aí vem o Renascimento, 1500 depois de Cristo, né? Os estudos da anatomia, engenharia já começou a surgir, né, com força total, e esse estudo, né? E também faziam com que aí com essa evolução, né, dos estudos da anatomia, da engenharia, os ouríveis conseguiram reproduzir com fidelidade as formas humanas inspiradas na mitologia. O clero, no clero. Na verdade, o clero nessa época ele vai deixar de patrocinar a joalheria para passar para a burguesia. Quem começa a patrocinar a joalheria nesse período já é a burguesia, e não mais o clero como antes. E aí começam a surgir os brincos, já ficando joias mais da época, né? Brincos, pingentes, broches, joias para cabelo, joias para chapéu. E os camafeus também surgindo nessa época. O camafeu é uma técnica de escultura feita em metal e em pedras, em que você utiliza sobrepondo os níveis do metal ou da pedra, e através também de níveis de coloração você consegue essa escultura. E a época barroca surgindo, 1600 depois de Cristo, né? E aí a emoção, né, chegando à tona. Ela vem contrapor aquele racionalismo do Renascimento. Ou seja, dando conceito, né? França ditando moda. Joias usadas com muito mais moderação e elegância. Temas naturalistas como pássaros, flores, folhas, árvores, vêm com muita força. E a lapidação avançando. E utiliza-se joias diferentes nesse período para o dia e para a noite. Assim, como à noite usava-se muitas joias com brilhantes para poder refletir as luzes dos candelabros. E aí vem o Rococó, 1700 depois de Cristo, que é a época do brilho, né, transformando o barroco em exuberância. Formas assimétricas e sedutoras. E as joias bem definidas de noite e de dia. Muito assim, luxo, noite, muito glamour. Luxo, muito brilho, muito glamour, né? Nesse período, no Rococó, as técnicas de lapidação são aprimoradas. Neoclássico, 1760. Aí vendo a Revolução Francesa. Volta o estilo grego e romano com força. As joias são limpas dos estilos excessivos anteriores. E as pedras, como assim, pedra principal da joia, era circundada pelo metal, brilhantes ou pérolas. Arte Nouveau. A Arte Nouveau eu acho lindo. É inspiração na natureza. Mais expressa da natureza impossível. As joias eram a mais bela representação das linhas orgânicas. Então, muita libelo naquela época. Então, e os esmaltes também, assim, com força total, mas esmaltes, mas muito. E até fazendo vitrais nessas joias. Eram assim de plantas e flores e libelos e borboletas, tudo que era da natureza, mas sempre usando esmalte transparente, muito lindo. Arte Déco. O cubismo e o abstracionismo, assim como as linhas de Bauhaus, influenciam demais. Muita geometria envolvida. Formas geométricas muito fortes. Nesse período, utilizava-se até material alternativo como aço. E aí, os anos 40 e 50, muita pérola, muito coral turquesa. Ouro combinando com coral e turquesa, muita produção de joia artesanal. E nos anos 60 e 70, a forma tendo mais valor do que o próprio metal. O design passa a ser valorizado pelo conceito. Aqui, o design é mais importante que o metal, que o material. A ideia, o design, tem muito mais valor. E o material alternativo também sendo utilizado. Plástico e até mesmo papel. Né? Os anos 80 já marcam o exagero, a mistura. A época das discotecas, o exagero era muito... né? Os anos 90 a gente volta para o minimalismo.
e as tendências coexistindo. Com a virada do século, as tendências começam a coexistir todas juntas. Atualmente, por exemplo, cada um tem seu estilo, né? E pode-se conviver perfeitamente. Hoje tem uma tendência, tem uma moda, mas é aceito que todo mundo se vista como gosta, como quiser, né? Como quiser. Antigamente aquela moda era dentro da caixinha, agora a moda se expandiu aí pra fora da caixinha. Ainda bem, né? Gente, espero que vocês tenham curtido. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Obrigado. Até.